Hey everybody, welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai falar sobre alguns probleminhas de saúde, health problems. Eu não vou falar de todos, né, até porque não dá, e nem sobre a consulta, o diálogo que talvez você tenha com o seu médico. É mais para a gente expor não só quais são esses problemas de saúde, mas também como a gente fala eles, como a gente usa essas palavras em frases. Vamos lá? Antes de mais nada, é interessante você saber que quando a gente fala de algum problema que a gente às vezes fala have, às vezes get, às vezes catch, e tem algumas outras expressões que é bom você saber como dizer. Então vamos lá. Eu posso usar have para quase tudo. Então, I have a fever. Fever é febre. So, I have asthma. Or I have a headache. Mas alguns a gente usa de uma forma diferente. Por exemplo, eu posso dizer I have a sunburn. Mas se eu falar para você que eu fui na praia e eu me queimei, né, no sol, eu não vou falar I have, eu vou falar I got a sunburn ou I got sunburned, que também pode ser um verbo. Vamos começar falando da diferença de pain e ache. Pain a gente usa, significa dor, mas a gente usa para uma dor às vezes um pouco mais forte e mais imediata, mais específica. Ache a gente usa para falar de um outro tipo de dor e usa muito junto com o lugar que está doendo. I have a headache. Ou I have a toothache, a stomachache, an earache, right? So we use ache when we talk about uma dor assim difusa, às vezes, talvez não tão aguda ou grave, mas é uma dor prolongada. Ache, a gente pode até às vezes ignorar um pouco a dor, entendeu? Então é um outro tipo de dor. E como você viu, a gente costuma usar have. I have a headache. I have a toothache. Uma dor de cabeça mais forte, em português é enxaqueca. Em inglês a gente fala migraine. Esses que eu acabei de falar são alguns dos males mais comuns, né? Dor de tal coisa. E a gente usa have para eles. E para asma também. People who have asthma shouldn't smoke. Ninguém deveria, mas deu para entender. A gente também usa have para um resfriado comum. I have a cold. Or gripe. I have the flu. The flu. Ou I have a cough. I have a cough. Mas para esses dois primeiros especificamente, é comum usar catch. Se é uma coisa que alguém transmitiu para você, não um sintoma, mas a coisa mesmo, a gente usa muito catch. I'm trying not to catch a cold. Ou I caught the flu last April. E junto com uma gripe ou uma dor de garganta, né, dependendo do que causou, a gente pode ter fever. I think I have a fever. Mas a gente usa muito to run. Oh yeah, my son is running a fever. Então a febre está correndo. Não tem tradução. He's running a fever. Or he's running a temperature. E a dor de garganta, a gente pode falar I have ou I've got, né? Também funciona para vários desses. I've got a sore throat. Outro interessante é heartburn. Heart é coração e burn é queimar. Mas a gente fala heartburn quando tem aquela queimação. Eu acho que é por causa do lugar que você sente, né? Deve ser apelido. Então, para heartburn, a gente pode usar have, mas para indigestão, heartburn, diarrhea, indigestion, a gente também fala que alguma coisa dá isso pra gente, né? Porque é causado por alguma comida muitas vezes. Salami gives me heartburn, right? Or salami gives me indigestion. Ou I ate some bad fish and got diarrhea. Ou I got food poisoning.
que é intoxicação alimentar. So I got food poisoning from that bad sushi. Outra expressão comum que é com asthma, que eu já mencionei, é para falar que my asthma is acting up. Acting up significa que está se tornando um problema no momento. Então, você pode falar isso para crianças que estão sendo mal criadas. Stop acting up. Mas para asma, quando a gente fala, oh, it's acting up, é porque eu estou tendo um episódio. Lembra que eu falei de sore throat? Sore throat é dor de garganta. Mas pain não é dor? Ou ache? Então, sore é um outro tipo de dor. Sore throat é dor de garganta, mas eu posso ter sore muscles. When your muscles are sore, é que estão doloridos também. Então não é só dor, é quando você está com os músculos doloridos porque você treinou alguma coisa. E outra coisa que acontece com os músculos são muscle spasms, né, que é um espasmo do músculo, ou cramps. Cramps são muito doloridos. Um cramp é uma cãibra. Outro mal comum é ter alergias. I have allergies. Quando você tem alergias, às vezes você tem algum sintoma, você tem alguma erupção cutânea. Em inglês a gente chama de rash. I have a rash. Mas também falamos I developed a rash because of that seafood. Or I broke out in a rash. To break out tem vários significados. E nesse caso é usado para falar que apareceu, né? Deu algum surto na pele aí, it broke out. A rash broke out on my arm. Também posso falar I have a broken arm. Eu estou com um braço quebrado. Tenho um braço quebrado. Mas é mais normal, nesse caso de um fracture, uma fratura, a gente falar I broke my arm. Or I fractured my arm. Agora, fora esse braço quebrado que eu acabei de falar agora, a maioria do que a gente falou até agora, a gente usaria a palavra sick para descrever, doente. Mas qual a diferença entre sick e ill? Né? Porque podem ser usadas com o mesmo significado, mas sickness e illness são um pouquinho diferentes. Primeiro, sick. Você usa quando você está doente com alguma coisa. Normalmente, de curto prazo. Então, por exemplo, se eu faltar ao trabalho, é provavelmente porque eu estava sick. Se eu estou com febre, dor de garganta, dor de cabeça, I'm sick. Tá? Ill e illness é um pouco mais formal, mas também é usado mais para falar de problemas de saúde um pouco mais graves e de longo prazo. For example, you could say tuberculosis is an illness. Cancer is an illness. Então, vários desses, a gente usaria mais illness do que falar, oh, I'm sick. Além desse significado de sick para doença de curto prazo, like laryngitis, eu uso sick também para falar que alguma coisa me deu náusea. Náusea. E nesse caso, eu posso falar, I think I'm gonna be sick. Nossa, acho que eu vou vomitar. I think I'm gonna be sick. Então, eu não estou falando, eu acho que eu vou ficar doente. I'm gonna be sick significa, nossa, tá me embrulhando o estômago, acho que eu vou vomitar. Outra maneira de falar de machucados é usar a palavra injury. Eu posso falar, I hurt myself. I hurt myself é eu me machuquei, bati o pé, I hurt myself. Mas a palavra injury é um pouco mais formal, só que também tem uma conotação um pouco mais séria. I suffered a brain injury, né? Ou I suffered a hand injury at work. Então eu uso o verbo sofrer e depois a parte do corpo e a palavra injury. Mas eu também uso injured, que é um verbo, para falar disso. I injured my hand. I injured my head. Quando você vai ao médico, às vezes precisa preencher um formulário. E lá eles querem saber se você tem algum pre-existing condition. Alguns desses são coisas como diabetes, cancer, heart disease, high blood pressure e tuberculosis.
E algumas vezes perguntam se você já teve algumas doenças, coisas como measles ou chickenpox. Outra situação é quando você tem que fazer uma avaliação física para treinar numa academia ou fazer algum esporte, por exemplo. E lá eles vão perguntar se você já quebrou, né, algum osso, e também a gente já falou de espasmo muscular e tal. Mas tem mais algumas coisas. Eu posso sofrer um sprained ankle. Se eu estiver correndo e eu viro o pé, I sprained my ankle. Além de um sprained ankle, a gente pode às vezes machucar, né? Bater o braço, sabe o roxinho? Então, em inglês, existe a palavra hematoma, mas ninguém usa. A palavra para hematoma é bruise. Oh, I have a big bruise on my arm. Outra questão que você deveria verificar para a sua saúde, e também, né, antes de praticar esportes, é se você tem algum vitamin deficiency. Quando a gente fala de deficiencies, é comum também usar o nome da vitamina ou mineral antes da palavra. Então, iron deficiency. I have an iron deficiency. E olha a pronúncia do iron, tá? Iron, iron. So, she's anemic. She has an iron deficiency. E como vocês já sabem, o assunto é muito extenso, tá? Não é à toa que demora tanto tempo para virar médico, né? Então, eu posso dividir em problemas respiratórios, respiratory disorders, ou em qualquer outro tipo de disorder. Sem falar em todos os departamentos, né? Oncology. Mas a gente não tem tempo para isso. E eu nem entrei na questão de mental disorders or chemical imbalances. Eu poderia dizer, I suffer from depression, or I am depressed. I have anxiety. I suffer from anxiety. Então, você está vendo, é muita coisa, é muito conteúdo. Eu quis trazer para vocês a pronúncia correta em inglês americano e também o uso comum, que é um pouquinho diferente desse I have, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje sobre health problems e como sempre, let's practice. Pain e ache. Depois do carro. Mentira. Esperar a vizinha parar de fazer barulho. Surto não, é um... Não é um... Como é que fala isso? Caralho. Outra palavra... Outra palavra... Um formulado.